E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao que estamos estudando aqui, né, estamos aprendendo, na verdade, para quem já está aqui há mais tempo, estamos revisando, né, o estudo sobre a graça de Deus. Queridos, precisamos entender que a graça de Deus, ela é a emanação da natureza e do caráter de Deus. Ou seja, da mesma forma que a luz e o calor emanam do sol, né? A graça de Deus é como que é o caráter, né, e a natureza de Deus emanando para nós, porque o sol, ele é muito distante do nosso planeta, mas ele emana para o planeta luz e ele emana calor. Sem a luz do sol, sem o calor do sol, queridos, não haveria possibilidade de existência de vida nesse planeta, não seria capaz de existir vida. E sem a graça de Deus, queridos, nenhum de nós estaríamos aqui. Então entenda que a graça de Deus, ela é a manifestação tanto da natureza como do caráter de Deus. A graça de Deus revela quem Ele é. A graça de Deus revela a natureza de Deus e o caráter de Deus. Então a graça, ela é a essência de quem Deus é. Quando falamos da graça, estamos falando de quem Deus é. E também, né, quando falamos da graça, estamos falando que a graça, ela é a base para as ações de Deus ao nosso favor. Então, queridos, a graça de Deus, entenda isso, ela opera por nós, entenda, ela opera em nós e ela também opera através de nós. Então, a graça é como podemos falar que o poder de Deus que opera por sua vida, isso é a graça de Deus operando na sua vida. Então, muitas pessoas não compreendem a graça. Tem crente que você pergunta, irmão, como é que você está? Ele diz, estou só na graça. Mas no contexto, esse só na graça não traz o sentido da graça de Deus. Ele traz o sentido de uma coisa ruim. Está passando por um momento difícil. E isso não é a graça de Deus. A graça de Deus não é viver pela misericórdia. A graça de Deus é viver pela sua bondade e pelo seu infinito amor. Quem fala isso, que está passando uma situação complicada e diz que está passando pela graça, vivendo pela graça, essa pessoa não sabe o que é a graça de Deus. Entende? Então, essa graça, ela é a força transformadora por trás de quem nós nos tornamos. Lembra quem você era antes de ser crente? Você lembra? Para você ser quem você é hoje, um poder operou para você deixar tantas coisas, uma vida tão desagradável ao Senhor, mas isso só foi possível por causa da graça de Deus operando em sua vida. Então, ela é a força transformadora e por trás de tudo que somos e também do que nós podemos fazer para o Senhor. Tudo é pela graça dele. Nada é pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Então, entenda, isso é a graça. Então, a graça diz respeito ao que Deus fez e também ao que Ele nos capacita a fazer. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e queremos servir a Deus, isso também será por meio da sua graça. Então, a graça diz respeito também ao que Deus fez, né, ao que Ele nos capacita a fazer. E o que ele faz sempre é baseado. Assim, a graça é sempre baseada naquilo que ele faz. Tudo que ele faz, na verdade, é baseado em sua graça, que é a revelação de Deus para a humanidade. Então, Deus revela a nós por meio de sua graça. Se conhecemos a graça de Deus, nós conhecemos a Deus. Se conhecemos a Deus, nós conhecemos a sua graça. Mas muita gente não conhece Deus e vive uma vida contrária ao que Deus quer, jurando que é aquilo que Deus quer para a vida delas, desde que não é a vontade de Deus. Então, uma coisa que tem sido fundamentado aqui, nessas últimas ministrações sobre a graça, e que eu vou voltar a repetir mais uma vez, é que a graça, ela é gratuita. Quando falamos de graça, estamos falando de algo gratuito. Ou seja, a graça não é baseada em nossas obras.
em nosso mérito, em nossas ações. A graça é baseada na bondade de Deus e no amor de Deus, no caráter de Deus, na natureza de Deus, no que Ele é e não no que nós somos. Então eu vou ler aqui novamente alguns versículos. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 6. É um dos versículos utilizados aqui. Romanos capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: e se é pela graça, já não é pelo quê? Pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Então, quando nós falamos da graça, esqueça o que o homem pode fazer. Quando falamos de graça, esqueça seu esforço, esqueça seu mérito. Quando falamos da graça de Deus, é algo, digamos assim, que opera por nós, em nós e através de nós. Eu costumo até comparar a graça como uma porta de shopping. Quem aqui já entrou em um shopping? Qual esforço você fez para abrir uma porta de shopping? Ela apenas se abre. Assim é a graça de Deus operando em nossa vida. Eu não entendo como às vezes algumas pessoas dizem: é difícil ser crente. Amados, do tempo que eu tenho de crente, e olha, eu me converti com 14 anos. Hoje eu tenho o quê? Às vezes eu esqueço minha idade, mas eu acho que eu estou com 46. Deve ser isso. Isley, 79 para cá, quantos anos? Não é matemático. O matemático hoje está falhando na cabeça do matemático. Dá quanto, gente? E 4? Glória a Deus. 46, né? 46 anos. Eu só conheci a vida de crente complicada quando eu era um crente religioso. Quando eu era um crente religioso, era complicado ser crente. Era difícil ser crente. Mas quando nós compreendemos a graça de Deus, nós vamos ver que a coisa melhor do mundo é ser crente. Eu não quero dizer com isso que nós não passamos por tribulações, por dificuldades, por situações complexas. Nós passamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, desde que eu me tornei um crente, filho de Deus, e deixei a religiosidade de lado, eu entendi que ser crente é muito fácil e ser crente é muito bom. Eu não preciso me esforçar para ser crente. Mas muitos crentes vivem pelo esforço. Se ele está se esforçando para ser crente, é porque ele não está deixando a graça de Deus trabalhar em sua vida. Ele está querendo trabalhar no lugar de Deus. E quando nós queremos tomar o lugar de Deus, a coisa vai pesar. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar igual uma porta de shopping, a gente vai entrar e ela já se abre. Nós não fazemos esforço algum para a porta se abrir. Isso é a graça de Deus trabalhando em nossa vida. A graça fará isso. Amém? Olha aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Está no contexto, Paulo querendo explicar aqui sobre a lei e a graça. E a lei foi um período no qual o homem, ele tentava se justificar a Deus por meio de suas ações, por meio de suas obras. A lei é a representação da obra humana. E o tempo que o homem viveu na lei foi suficiente para provar que aquilo que o homem faz não pode justificá-lo diante de Deus, não o torna reto diante de Deus, e ele sempre vai se sentir indigno diante de Deus quando ele quer chegar a Deus por meio de suas obras. Aí o versículo diz: de Cristo vos desligastes. Por que ele está falando isso? Porque quando Paulo chegou lá na região da Galácia, ele chegou trazendo o evangelho da graça de Deus. E aquele povo recebeu o evangelho da graça, mas com o tempo chegou um povo chamado judaizantes, que queriam trazer os costumes da lei para aquele povo de Deus. E muitas pessoas começaram a deixar de lado o evangelho da graça para voltar a viver as práticas das obras da lei. Aí Paulo vai escrever isso. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Por quê? Porque a lei é aquilo que o homem pode fazer.
A graça é o que Deus fez por meio de Jesus. Então nós não queremos nos justificar diante de Deus por meio dos nossos méritos, das nossas ações, mas sempre por meio da graça divina. Lá em João capítulo 1, verso 17, é um dos versículos que eu já apresentei aqui sobre a graça, revela para nós o seguinte. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele revelou sua graça por meio da pessoa de Jesus. Então Jesus ele é a revelação de quem Deus é. Deus se manifestou ao mundo por meio de Cristo. E Cristo é a manifestação da graça de Deus. Então entenda só o seguinte. Eu já apresentei aqui que essa graça, ela é multiforme. Eu vou voltar a ler aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Peço que você, se puder abrir sua Bíblia, vou acompanhar aqui pela tela. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de quê, gente? Da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme, no original, é a palavra grega poikilos. Eu não sei se essa pronúncia é correta, mas é assim que está transliterada aqui. E essa palavra, ela indica que a graça de Deus se expressa de diversas formas ou se expressa de várias maneiras. Ou seja, não existe uma única forma da graça de Deus se manifestar, porque ela é ou seja, ela é de várias formas, ou seja, de várias manifestações. A graça de Deus, ela pode se manifestar de várias maneiras. Então entenda, e eu tenho abordado aqui e trazido para vocês 5 áreas que Deus deseja que a graça esteja operando em nossa vida. Entenda, 5 áreas que Deus deseja que a graça esteja operando em sua vida. Agora são 5 áreas que vai ter seu esforço? Sim ou não? 5 áreas que o sangue vai dar na sua canela? Não, é 5 áreas onde o quê? A graça de Deus, ela precisa operar em sua vida. Você quer a graça de Deus operando em sua vida? Amém. E cada uma delas, ou seja, cada um dos que eu vou apresentar aqui, das áreas que eu vou apresentar aqui, diz respeito ao que Deus faz à medida em que nos rendemos e cooperamos com Ele nelas. Entenda uma coisa. A graça de Deus não vai se manifestar automaticamente na vida de ninguém. Ela não vem automática e se manifesta. A graça de Deus, ela vai operar em nossas vidas à medida que nós cooperamos com essa graça ou na medida que nós nos rendemos a essa graça. Eu abordei aqui o primeiro tipo de graça, que foi a graça para a salvação. Essa graça opera em sua vida? Ela operou automático, sem você fazer nada? Você teve que fazer alguma coisa. Você teve que cooperar com essa graça. Você ouviu falar que Jesus salva e você não pagou preço nenhum por sua salvação, mas você precisou cooperar com essa graça para a salvação. Como você cooperou? Crendo. Crendo que Jesus é o Salvador. Crendo que você poderia receber no seu espírito a vida eterna. Crendo que você poderia receber a salvação. A partir do momento que você começa a crer e você deu um passo à frente para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aí sim, a graça operou na sua vida, lhe trazendo a certeza e a convicção de salvação. Você não fez esforço nenhum para ser salvo. Você não pagou nada pela salvação, mas você cooperou com a graça salvadora. Como? Crendo nessa graça. Então, a forma que nós cooperamos é como crendo no que a palavra diz e nos submetendo ao que ela está falando. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos rendendo à graça e estamos cooperando com essa graça. Agora, eu quero saber se realmente vocês são bons de memória.
São bons, sim ou não? Sim? Um sim, um quase sim. Cadê Ivan? Ivan é quem tá afiado. Vamos ver se está afiado mesmo. Vamos lá. Quais são as 5 áreas que Deus deseja trabalhar e operar e manifestar sua graça em nossas vidas? Nós vamos abordar 5 áreas. Qual é a primeira graça? Graça salvadora, ou graça para a salvação. Segunda, graça santificadora, ou graça para a salvação. Terceira, graça que fortalece. Quarta, quem está afiado é Ruth, né? Graça para compartilhar. Quinta e última, graça para servir. Então Deus deseja que nessas 5 áreas, essa graça ela esteja operando em nossas vidas. Mas nós precisamos cooperar com essa graça. Nós precisamos nos render a essa graça. Então, vamos começar aqui por Tito, capítulo 2, versículo 11, que fala sobre a graça salvadora, e aí nós vamos para a segunda graça. Então, vamos ver aqui a continuidade dela. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus, ela se manifestou como salvadora a todos os homens. Então não existe esse negócio de uns predestinados, uns salvos sim, outros não. A graça de Deus se manifestou a todos. Só que uns aceitam e outros rejeitam. Quem aceita está cooperando com a graça salvadora e esses alcançam a salvação. Entenda? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Que versão é essa? Versão RA. Está bem diferente da minha, né? Educando-nos para que... Coloca outra versão aí, por favor, para ver se tem a palavra-chave. Ela nos instruiu a renunciar... Não é essa não, mas está boa essa, olha. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Entenda, a minha versão, ela diz o seguinte, eu não vi qual é ela aqui, ela diz assim, ensinando-nos, aí aqui diz instruindo, né? E ela nos instruiu, que é a mesma coisa de ensinar. Ou seja, a graça de Deus, além dela ser salvadora, ela nos ensina a renunciar o quê? A renunciar o quê? Os desejos mundanos, uma vida de impiedade e a viver de maneira santa. O que isso quer dizer? Isso está falando aqui da graça santificadora. Entenda? A graça santificadora, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos educa a ter uma vida cristã santa. Você está aqui? Então, quando aceitamos a graça, ela passa a fazer um segundo papel. Além de nos salvar, a graça também, ela nos santifica. Então, a graça salvadora tem a ver com a vida. E a graça santificadora tem a ver de como devemos viver. Você acha que um crente, ele deve viver com os mesmos hábitos, os mesmos costumes e a mesma cultura de quem não tem Cristo? Isso inclui o quê, gente? Tudo na nossa vida. Maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de se comportar. O crente, ele tem que ter uma vida diferente. E quem vai fazer isso? A graça, ela vai nos instruir. É ela que vai nos ensinar a renunciar à impiedade. Eu gosto de ouvir novos convertidos que têm uma verdadeira conversão e de fato entregou sua vida a Cristo. E eu gosto de conversar com alguns. E eu me lembro que quando eu comecei a tratar desses assuntos aqui, de santidade, santificação, separação do mundo, né? Alguns jovens que se converteu veio compartilhar comigo e dizer que
ela sentiu o desejo de deixar aquelas roupas imorais. Que nós sabemos que as mulheres sem Cristo, as mulheres do mundo, elas se vestem de forma depravada, sim ou não? Se vestem na imoralidade sexual para despertar os desejos carnais e a cobiça ao seu corpo. Isso não condiz com uma mulher cristã. E ela disse que, de repente, de dentro dela, partiu o desejo de não querer mais usar aquelas roupas. O que é que eu vejo isso na prática? A graça, ela instrui, ela nos traz uma instrução, ela nos traz um ensinamento a renunciar à vida de impiedade, que é uma vida de pecado. Entenda, não precisa o pastor aqui estar obrigando. Ah, irmã, a partir de hoje você não veste mais calça, homem não veste mais short. Não precisa ter uma imposição, porque isso não é condizente com a palavra de Deus. A palavra não impõe. Mas a graça santificadora, ela nos ensina como devemos viver, como devemos nos vestir, como devemos nos comportar. É a graça que ensina. Nós temos o Espírito Santo para nos convencer daquilo que não agrada a Deus. O pastor não pode estar dizendo que você tem que vestir ou deixar de se vestir. Às vezes a gente sai na rua, às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente passa, tá umas irmãs, às vezes com uma chave de short, sentado na praça com os colegas, com os amigos. E a gente olha assim, baixa a cabeça, fica com uma vergonha. Sabe, a gente olha assim e diz, Jesus, ilumina a mente. Para que ela possa cooperar com a graça santificadora. Eu não vou obrigar ninguém a se vestir de tal jeito. Entenda. Eu aprendi uma coisa, que roupa não santifica ninguém, amém? Roupa nunca vai santificar uma pessoa. Mas uma pessoa santa, ela não veste qualquer roupa. Por causa da influência da graça santificadora. Gente, ninguém aqui é doido não. Ninguém aqui não jogando pedra na lua não. Nós sabemos dentro de nós o que convém e o que não convém. Se você veste uma roupa para vir para a igreja, ou sei lá, ou para ir para qualquer lugar, e você diz, rapaz, será que essa roupa está boa? Será que essa roupa... Isso aí já está dizendo tudo. Você quer forçar a porta. Porque se tivesse decente, você não teria dúvida. Amém? A palavra santidade tem duas nuances. A primeira é limpeza. E a segunda é separação. Entenda. A graça santificadora é a influência de Deus para separar você do mundo. E para limpar você da contaminação mundana. Mas o mundo só vai de mal a pior. Mas nós não devemos seguir o mundo. O crente, ele precisa saber como se vestir, como se comportar, sabe? Então, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, pedi para projetar aqui para nós, Efésios, capítulo 1, versículo 4, entenda. Quando falamos de santificação, quando falamos de santidade, nós não estamos falando de um estado perfeito, que a pessoa só falta ser adorada agora, de tão santo que é, não. Quando falamos de santidade, estamos falando de separação. Santidade é algo que é separado. É algo que não está misturado com as coisas do mundo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, pode ser da RA? Coloca a RA, por favor. Diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Irrepreensíveis perante ele em amor. Entenda. Você está entendendo esse versículo? Entenda. Aqui está falando que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para o que fomos escolhidos? Para sermos... Você foi escolhido para ser o quê? Você está com medo de falar? Está com vergonha? Me ajude, por favor. Fomos escolhidos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Agora eu gostei. Para sermos...
Você já viu agora aquela expressão, quando você aceitou a Jesus, você se converteu, aí chega aquela pessoa que está insatisfeita com o que aconteceu em sua vida, aí diz, fulaninho agora só quer ser santo. Você já ouviu isso? Só quer ser santo. Entenda uma coisa, para ser santo foi que eu nasci. Ele já nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos. E o que é ser santo? É ser separado. É ser diferente. Somos separados. Eu não posso me misturar com a cultura do mundo, com os hábitos do mundo. Não, eu sou separado disso. Chega às festas aí, seu filho na escola, tem coisas que não convêm com a fé cristã, com a nossa fé, somos separados, não somos misturados. Aí, não, mas o menininho pequenininho, ele vai sim. Quando ele crescer e quiser ir para os ralabuchos, você vai dizer o quê? Oh, gente, mas quando eu era criança você deixava, agora não deixa mais. Por quê? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. Inventa alguma coisa, porque bicho besta para ser manipulado é criança. Não, nesse dia aí nós vamos para tal lugar, vamos fazer uma viagem, vamos fazer alguma coisa, mas engana a criança. Nesse dia você não pode ir para a escola, não vai. Porque nós não vamos deixar, o pai e a mãe não vai deixar a criança receber a influência mundana. Por quê? Porque nós somos separados. Você está compreendendo isso? Isso é ser santo. Ser santo não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Você só não compartilha daquelas coisas. Ser santo não é ser melhor, é ser o quê? Separado. Não, isso daí eu não... Às vezes as empresas têm aquelas confraternização. Você chega lá, é só bebedeira, rala-bucha, aquela coisa toda. Eu já fui em confraternização de empresa, chegava lá, só batia o ponto e ia embora. Estou lá no meio da bebedeira. O povo começa... eu costumo dizer, rapaz, eu não sei não, mas quem é dono de bar... Não sei não, é uma paciência que eu nunca vi negócio daquele não. Porque coisa chata é bêbado. Não tem ser mais chato que um bêbado. Aí eu tô lá, numa confraternização de empresa, onde só tem bebida. Aí o povo toma uma, toma duas, já altera tudo. Aí já tá conversando aquele besterol todo, eu vou estar lá. Não, eu já capo o gato, ó. Aqui já partiu, já era. Bati o ponto, fiz presença, já vou embora. Não quero nem saber de estar envolvido em coisas, porque eu sou separado. Ser santo é ser o quê, gente? Separado. Ah, mulher, não tem nada demais tu vestir essa roupa. Tem. Essa roupa tem, é imoral. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, verso 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Pelo contrário, segundo é o quê? Segundo é o quê? Aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. Diga, eu sou chamado para a santidade em todo o meu procedimento. Eu não posso me comportar igual as pessoas do mundo se comportam. Aí o verso 16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a instrução que a palavra de Deus nos dá, que você seja separado de todo o modismo, de toda coisinha do mundo que tem aí. Entenda? Em janeiro está aí as portas. Em janeiro tem um famoso ralabucho de janeiro aqui. Aí eu pergunto a você, ser santo é ser o quê? Separado. O que é que eu, que sou santo, vou fazer num negócio daquele para olhar? Para estar lá igual segurança. Estou falando isso que eu cheguei a um tempo na minha vida que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E quando eu estava nas festas, eu para lá de Bagdá, eu bebo. Eu sempre vi os crentes bem assim nas festas. Ele é segurança, é um crente. Fica lá. Fazendo o quê? Flertando com as coisas que Deus não se agrada. Eu não tenho o que fazer ali não, amados. Não mesmo.
porque eu sou santo. Santo significa separado. Eu não tenho nem curiosidade de saber como é que se organiza. Eu não tenho interesse nenhum. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça salvadora, Deus nos aceita da forma que nós somos. Porque a graça salvadora é relacionada à vida com Deus. Nós somos religados a Deus. Mas a graça santificadora, ela vai preservar a nossa salvação. Porque salvação é algo que se perde. E sem a santificação, nós não podemos ver ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que se eu não seguir uma vida separada do mundo, eu posso sim perder a minha salvação. E ficar vindo para a igreja como se eu fosse crente, mas não sou mais salvo. Porque eu venho para a igreja, eu venho para os cultos, mas não tenho uma vida de santificação. A santificação irá preservar a nossa salvação. Amém? Então, a graça santificadora é a transmissão da santidade de Deus. Então, entenda, eu não vou ser santo por minha força. Não é por meu mérito, não. É porque a santidade de Deus ela é compartilhada com o ser humano. E essa santidade de Deus, ela nos capacita a termos uma vida santa. Olha o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Entenda, nós somos santificados não é porque nós somos bonzinhos. Nós somos santificados não é por causa de minha conduta, sabe assim, o meu sacrifício humano, não. Não é por causa disso, é porque Ele nos santificou, entenda? Aqui diz, pois tanto o que santifica, como os que são... Entenda, você é o que santifica ou você é santificado? Quem é que nos santifica? Deus, e nós somos santificados, ou seja, a graça santificadora é Deus compartilhando de sua santidade com o ser humano. Nós recebemos porque é Ele quem, não sou eu quem me santifico. Algo dentro de mim vai dizer que minha conduta está errada. Algo dentro de mim vai dizer, o crente não se comporta dessa forma. A graça santificadora, ela vai nos educar na vida cristã. Então aqui diz, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Entenda, é Deus quem nos santifica. Repita comigo, é Deus quem me santifica. Diga, não é meu mérito, não é meu esforço, é a graça de Deus. Ele compartilha a sua santidade com o ser humano. Entenda, agora precisamos entender que há dois lados para a sua vida em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Existem dois lados. Existe a sua posição em Cristo e existe a sua conduta. Uma coisa é a posição que eu estou em Cristo e outra coisa é a minha conduta. Por isso que aquele versículo que eu mostrei fala que a graça, ela nos educa à santidade. Ela nos educa uma vida de piedade. Entenda? Então, a minha posição em Cristo é uma doação que é feita. Deus compartilha da sua graça santificadora, Ele nos santifica. Isso é o que Ele nos tornou. Deus nos tornou santos. Isso é a nossa natureza espiritual. Mas nós temos uma natureza carnal. E a nossa conduta não pode ser a manifestação da natureza carnal. A nossa conduta precisa ser a manifestação da natureza de Deus em nós. Quando um crente, ele anda segundo os desejos e as paixões da carne, é o que a Bíblia chama de crente carnal. Quando o crente ele anda pela sua natureza espiritual, é o que a Bíblia chama de crente espiritual. A espiritualidade está voltada à nossa natureza segundo Deus. E quando andamos pela carne, aí sim nós seremos carnais.
Então entenda, a posição é um acontecimento único. Entenda. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Entenda o que eu estou querendo falar aqui, ó. Nessa vontade é que temos sido o quê? Nessa vontade é que temos sido mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Cristo nos santificou uma única vez, para sempre. Essa é a nossa posição no Espírito. Mas nós habitamos em uma carne. E nós não podemos andar segundo essa carne, mas segundo essa posição de santo, que é o que nós somos, entenda? É o que nós somos de fato, é santo. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque Ele nos santificou. Isso está muito claro, ó, na qual vontade temos sido santificados. Diga, eu fui santificado. Quantas vezes? Isso é uma posição diante de Deus. Entenda, você não tem como ser mais santo do que o que Deus já lhe colocou. O que eu preciso é me educar a essa santidade. Educar o meu corpo a essa santidade. Educar freando as paixões, freando os desejos dessa carne. Assim eu vou o quê? Eu vou educando nessa santidade. Tipo a justiça. A justiça de Deus, nós não podemos ser mais justos. Mas nós crescemos na consciência da justiça. A santificação é a mesma forma. Nós não temos como ser mais santos porque nós fomos santificados por Deus uma vez por todas para sempre. Aí vem aqui o verso 14. Para ganhar tempo. Porque com uma única oferta, olha, ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo? Sabe por que às vezes tem certas músicas que eu não permito tocar aqui? Porque são músicas que não têm uma consciência firmada na palavra. Às vezes é o compositor que coloca coisas para rimar. Eu como crente, você está entendendo essa mensagem? Você entende isso que porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quem aqui foi santificado? Aí eu vou agora subir no púlpito e vou cantar. Tudo que eu quero é ser santo. Eu sou ou não sou? Eu fui santificado ou não fui? Como é que eu posso querer ser uma coisa que Deus já me tornou? Existem músicas que não condiz com que a palavra de Deus diz que nós somos. A mente pecadora não quer aceitar, mas a palavra de Deus diz que Ele nos santificou uma única vez para todo sempre. Enquanto estivermos em Cristo, nós somos santos pela sua graça santificadora. Não é por nosso mérito, entendeu? É uma posição que Deus nos colocou. E muitas canções estão cheias de frases e de letras que diz aquilo que nós não somos. Nós não podemos cantar. Tem umas que ainda está errada, ainda deixa passar pela misericórdia de Deus, mas Deus, meu Deus, o povo escolhe cada letra. E não condiz com o que nós somos em Cristo. Então, a posição é um acontecimento só. Isso não altera, isso não muda. Hebreus capítulo 10, né? O versículo 10, que diz aí, no qual temos sido santificados pela oblação do pecado. Coloca de novo aí o versículo 10. A Bíblia deixa claro, uma vez por todas. Eu não posso ser santo mais do que o que Deus já me fez. Eu só preciso agora me educar a essa santidade. Entenda, a posição é um acontecimento só. Repita comigo, a posição é um acontecimento só. Agora repita comigo, a conduta é um processo. A conduta é o quê? A posição? Vamos lá. A posição é quantas vezes? E a conduta? É um processo. Lembra que aqui no primeiro dia que eu falei sobre
a graça, eu dei o exemplo de uma pessoa que fuma 10 carteiras de cigarro por dia, não é um vício? Sim ou não? Essa pessoa chegar aqui e confessar Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa se torna salva? Sim. Mas quando ela sair daqui, ela deixou de fumar 10 carteiras de cigarro? Amanhã ela vai continuar fumando? Semana que vem ela vai continuar fumando? Mas ela é salva? Por que ela é salva? Porque essa é a posição. Aí a graça santificadora vai trabalhar na vida dessa pessoa, educando essa pessoa, dizendo o quê? Você é liberto. Você é liberto. Você é liberto. Tem pessoas que não acreditam, não, que eu deixei as drogas sem nunca ter passado num processo de reabilitação. Pastor, que droga você usava? Todas que apareceram na minha frente. A droga que eu nunca usei foi a que nunca apareceu. Até pessoas que dizem, o senhor já fumou crack? Eu digo, e muito. Fumei muito crack na minha vida. Na lata. Né? Furava a latinha. Fazia as brasas de cigarro. Fumando cigarro, fazia as brasinhas. Colocava a pedra em cima. Acendia o isqueiro e puxava na lata. Não andar com cachimbo, negócio de cachimbo. Pega uma latinha de refrigerante e vamos fumar crack. Como o senhor se libertou? A graça santificadora. É ela quem nos liberta. É ela quem nos educa. Na medida em que nós nos rendemos a ela. Eu tenho que me render. Tenho que crer que eu sou isso que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que crer que eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho que crer no que está escrito. O que você vê na religiosidade é muito crente vivendo em culto de libertação toda semana. Enquanto que a posição, nós já somos libertos. Entende? A graça santificadora traz a verdade da posição em Cristo para influenciar a conduta externa. Você está compreendendo isso? A graça santificadora traz a verdade da sua posição em Cristo para influenciar a sua conduta externa. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para colocar aqui posição versus conduta. Você entendeu a posição? A posição é o quê? O que nós somos em Cristo. Isso foi feito quantas vezes? Uma única vez. Então isso é a conduta, é o que nós somos para todo sempre em Cristo. Amém? Quando eu perguntar conduta ou posição, aí você vai falar o quê? É o que somos em Cristo para sempre. Amém? Vamos fazer aqui um teste. Posição. Conduta. Processo. Então entenda aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe qual é a grande diferença de quem é instruído na palavra que nós ensinamos aqui? É porque nós ensinamos o que você é em Cristo. O que você pode em Cristo. Entende? Aqui diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo é a nossa posição ou é a nossa conduta? Perfeito, é o que nós somos. Nós somos o quê? Nação santa. Raça eleita, nação santa. É a nossa posição. Por quanto tempo? Para sempre. Enquanto estivermos em Cristo, essa é a nossa posição. Agora outro versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos
levantastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Essa é aqui a nossa posição, a nossa conduta. Hã? Oi? Olha só. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa posição ou é a nossa conduta? Nossa posição diante de Deus. É assim que Deus vê você. Uma obra que já foi feita. Uma obra que já foi realizada no seu espírito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Coloca para nós aí. 1 Coríntios. A igreja de Corinto é aquela igreja que Paulo disse que não faltava nenhum único dom. Todos os dons eram em operação na igreja de Corinto. Aqui ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos o quê? Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Isso é a nossa posição ou a nossa conduta? Oi? Já vi os dois lados, vamos chegar a um consenso. É conduta ou é posição? Isso é o que nós somos em Cristo. E o que é que nós somos em Cristo? Santificados. Quem aqui é santificado em Cristo? Isso é a sua posição ou sua conduta? Você fez algum sacrifício para estar na posição de santo? Não. Você recebeu essa posição. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. É o mesmo povo. Olha esse outro versículo aqui. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas. Ele disse, olha, coloca o versículo anterior. O anterior é a mesma igreja, ó. Não é outra igreja não. 1 Coríntios 1:11 e a outra era 1 Coríntios 1:2. É o mesmo capítulo, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos o quê? Entenda, esses santificados estavam na igreja vivendo uma cachorrada. Cadê o versículo 12? O 11. Pois a vosso respeito é os mesmos santos, viu? A vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há o quê? Isso é a nossa posição ou conduta? Nossa posição não é de contendas. A graça santificadora, ela vai nos educar à santificação. A nossa conduta não é o que nós somos. O que nós somos é o que Cristo fez em nós. E nós devemos ser o quê? Educados na graça santificadora. Amado, o que você entende por contenda entre vós? Era os crentes honrando uns aos outros? Se submetendo uns aos outros? Era cachorrada mesmo. Eu fico interessante que de vez em quando eu vejo alguns ex-crentes ou crente mal resolvido em rede social reclamando, que a igreja está cheia de gente falsa, gente mentirosa, gente isso. E desde quando a igreja é lugar de gente perfeita? Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Eu quero orar por sua vida para esse espírito de mentira sair. Você é perfeito? Vamos encontrar a perfeição aqui? Por que você quer encontrar a igreja no lugar perfeito? Não é. Não é perfeito. Porque você entrou. O dia que você entrou, deixou de ser perfeito. Aí tem uns que ficam lá na hipocrisia. Que a igreja é cheia de... A igreja é cheia de pessoas que tem uma placa bem grande assim. Estou em obras. Diga assim, eu estou em obras. Diga, eu estou melhorando. Diga, meu irmão, eu já fui pior. Era ou não era pior? Muito pior. Cruz credo. Deus me livre, eu vou estar sem aquele Marco rancoroso. Aquele menino rim, né?
1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Entenda, o crente carnal é aquele crente. Quem é o crente carnal? Crente fofoqueiro, crente resmungão, crente que reclama de tudo, crente que vê defeito em tudo, sabe? Crente que anda igual as pessoas do mundo, que se comporta igual as pessoas do mundo. A Bíblia chama de criança em Cristo. A Bíblia não esconde as mazelas. A Bíblia nunca vendeu essa questão de lugar perfeito. Em igreja você vai encontrar muita gente difícil de conviver. Mas nós precisamos ser o quê? Educados na justiça, na santificação, para não sermos o quê? Criança em Cristo. Como é que uma criança se comporta? Primeiro, criança reclama de tudo. Criança chora por tudo. Não é assim. Ela não tem maturidade. Aí tem crente que está na igreja há 30 anos, 40 anos de igreja, mas ainda é menino. Porque ainda tem inveja, ainda fala mal de um, fala mal do pastor, fala mal da esposa do pastor, fala mal do líder, fala mal do diaconato, fala mal do louvor, fala mal de tudo, fala mal até de Deus. Porque é criança, é menino, ainda não tem discernimento para entender o que são as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Aí foi o versículo 1, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós o quê? Ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Isso é a conduta. Não é nossa posição. A nossa posição já é de santo, de justo diante de Deus. Mas a conduta, ela precisa ser o quê? Moldada à nossa nova natureza em Cristo. E aqui é onde entra a operação da graça santificadora. Ela vai nos instruir e nos ensinar a ter uma vida cristã com boa conduta. Como? Não tendo ciúmes. Não tem crente que o irmão ganhou um carro, sei lá, ganhou uma casa, ganhou um presente, ganhou um prêmio. O irmão podendo se alegrar com ele, não, fica com ciúme, com inveja. Fica com inveja do outro. Aqui está falando de igreja, onde não só havia ciúme, como também havia contendas. Aqui é para ser modelo do que não fazer, de como não se comportar, da conduta que não devemos ter, porque nós somos santos. A consciência que temos que ter é essa, de ver nosso irmão crescer e se alegrar com o crescimento dele, ver nosso irmão prosperar e se alegrar com a prosperidade do irmão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Mais um exemplo a não ser seguido. Olha o que diz aqui, ó. Isso estamos falando da igreja que operava todos os dons, mas era carnal. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso era gente da igreja. Ou você acha que igreja não é gente safada? Tem, que ainda está em processo de mudança, de transformação, porque essa é a conduta, mas já tem uma posição em Cristo e precisa que essa posição seja educada nessa posição. Olha o que o cara fazia. O cara tinha relação sexual com a mulher do seu próprio pai. Paulo disse, olha, nem nos ímpios
a um pecado como esse. E olha que a cidade de Corinto era uma cidade depravada e imoral. Você acha que hoje existe imoralidade? Imoralidade era naquela época. Que havia templos de deuses lá, que havia orgias, sexo explícito, como uma forma de adorar um Deus. E Paulo disse: olha, nem entre eles tem um pecado desse, do camarada ter relação sexual com a mulher do próprio pai. Não era com a mãe dele, era com a mulher do pai. Você está compreendendo isso? Eu não estou querendo justificar aqui as condutas erradas, entenda? Eu estou falando que uma coisa é o que nós somos em Cristo, outra coisa é a nossa conduta. Entenda, o seu comportamento não diz quem você é. Quem diz quem você é a palavra de Deus. Agora, essa conduta, ela precisa ter a influência da graça santificadora, porque ela está aí ensinando a você o verdadeiro comportamento de um filho de Deus. É a graça santificadora, ela quem nos santifica. Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Coloca um, por favor. Aí eu vou entrar no 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja, para que seja a graça mais abundante? Hein? Nós estamos na graça. Agora nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Por quê? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele... Qual é a mentalidade do crente? A carne é fraca ou eu estou morto para o pecado? Qual é a mentalidade? Quando o crente tem a mentalidade que a carne é fraca, ele vai viver em pecado, porque ele está tendo uma justificativa para o seu erro. Mas o que é que a Bíblia diz? Como é que eu posso viver no pecado, eu que estou morto? É isso, ó. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Sabe qual é a mentalidade do crente? Repita comigo: eu estou morto para o pecado. Diga: eu estou morto para a prostituição. Diga: eu estou morto para a fornicação, para o adultério, para a prostituição, para a imoralidade, para o vício. Diga: eu sou liberto. Quando você entender quem você é, você vai olhar para a tentação, vai olhar para o pecado e dizer: ei, eu já estou morto para você. Eu estou morto. Existe uma graça que opera em mim. Existe uma graça que me santifica. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos a quem? Ao pecado como escravo. Muitos crentes vivem dentro da igreja como vítimas do pecado. Queridos, nós não servimos ao pecado, nós servimos a Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando eu leio esses versículos, eu lembro de uma pessoa que me perguntou lá em Trindade. A pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não tem saudade não da vida que o senhor vivia antes? Ah, eu fui lembrar o tempo que passava a noite toda na bebedeira, nas drogas, na prostituição. No outro dia amanhecia, tudo que eu pegava vibrava, tudo vibrava, aquela agonia, aquela gastura, como quem não ia sobreviver, sabe? Aquela sensação de morte, sabe? Eu lembro, eu digo: rapaz, Deus me livre voltar para aquela vida. Quero não, que não presta não. Não tenho um pingo de vontade ou de interesse em voltar para aquela vida passada, porque aquilo não presta não, queridos. Não presta. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 12. 6:12. Não reine
portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isso quer dizer o quê? Que no nosso corpo existem paixões, mas nós não podemos o quê? Ceder a esse pecado. Versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo não pode ser instrumento do pecado. Agora imagina aí, o que é um corpo sendo instrumento do pecado? Seria o quê? Pecados específicos carnais, como pornografia, imoralidade, prostituição, fornicação, adultério. Tudo isso são pecados cometidos no corpo. Ao verso 14 diz: porque o pecado o quê? Por quê? A graça não é licença para pecar. A graça é o poder para viver em santidade. Olha que versículo lindo. Porque o pecado não terá o quê? Domínio. Diga, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou vivendo pela graça de Deus. Não sei você. Verso 22. Verso 22, para dar uma marretada nas mentiras do diabo. Agora, porém o quê? Do quê? Oi? Quem está liberto? Liberto do quê? Aí eu lembro as irmãs, eu com 14 anos na igreja, com 15 anos, as irmãs me ensinando, as senhoras da igreja: meu filho, ser crente é você viver correndo do pecado. Aí quando eu vi esse versículo, isso é correr do pecado? O que você entende por ser liberto? Eu não tenho luta contra o pecado. Eu não tenho que travar uma luta contra o pecado. A partir do momento que você tiver uma mentalidade que existe uma guerra contra o pecado, você está derrotado. Porque não é a nossa posição. Isso é motivo até de escândalo para os religiosos, porque para os religiosos isso é impossível. Mas quando nós aceitamos pela fé o que a palavra diz, olha aqui: agora porém o que, gente? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Diga, eu sou liberto. Eu sou liberto das drogas. Eu sou liberto dos vícios. Eu sou liberto do pecado. Diga, eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entenda. A graça santificadora, ela produzirá poder para executar a vontade de Deus. A graça santificadora é o poder para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. A graça santificadora produzirá poder para derrotar a carnalidade, o pecado e a corrupção mundana. Isso é a graça santificadora, um poder para viver em santidade. Um poder para dizer: no meu corpo o pecado não reina, o vício não reina. No meu corpo o que reina é o poder da graça de Deus. O que é que o religioso diz? A carne é fraca. O que é que a palavra de Deus diz? A carne não tem poder para vencer você que já está morto em Cristo. Você está aqui ainda? Querido, eu não sei você, mas eu fico feliz demais por essa palavra. Uma palavra
palavra comum de se ouvir as pessoas falarem: eu não posso ser crente porque eu não consigo deixar as festas, eu não consigo parar de beber, eu não consigo deixar as drogas. Entenda, não se preocupe com isso não, porque Deus, por meio da graça, nos dá um poder para deixar todo e qualquer vício. A graça santificadora é o poder de Deus que nos capacita a ter uma vida separada e uma vida liberta do poder do pecado, das drogas e todo o vício. Você pode ficar de pé, eu quero orar por sua vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.